Pessoal, nesse vídeo 53, vamos fazer dois exemplos explorando um pouco, né, a definição que a gente viu de momento angular e outras coisas que a gente viu a respeito de segunda lei de Newton das rotações. Tá? Então, esse primeiro exemplo aqui é o seguinte: você tem um disco uniforme de raio R e massa M. Esse disco está fixo, tá? E ele está girando aqui no sentido anti-horário em torno de um eixo de rotação que passa pelo seu centro de massa, né? Ou seja, pelo seu centro geométrico. Tá? Nesse caso, né, o corpo é uniforme, o centro de massa coincide com o centro geométrico. E aí, tem uma pessoa que está o tempo todo aplicando uma força F na borda desse disco. Né? Então, esse disco estava paradinho, e aí a pessoa começou a puxar essa extremidade aqui do disco, e o tempo todo ela está fazendo uma força na borda do disco, aplicando um torque, consequentemente aumentando a sua velocidade angular. Né? Então esse negócio está girando cada vez mais rápido. Aí eu quero saber primeiro quais são as direções dos vários vetores que a gente já definiu nesse capítulo, né? Momento angular, velocidade angular, aceleração angular e torque. Tá? Então a gente vai, né, usar as definições de cada um deles para achar suas direções. E eu quero achar uma expressão para a velocidade angular desse disco em função do tempo. Tá? Então a gente vai usar a segunda lei de Newton das rotações. A gente vai achar uma expressão para o alfa e vai integrar o alfa para achar o ômega de t. Tá? Então, primeiro é o seguinte, vamos ver aqui a letra A. Né? Quais são as direções dos vetores L, ômega, alfa e tal? Vamos começar pelo ômega, né, que é mais fácil. Regrinha da mão direita lá para a velocidade angular. Então você usa, né, aquela convenção. Você posiciona os dedos curvados da mão direita no sentido da rotação e estica o dedão. Né? Então, nesse caso, o ômega vai estar... Vamos colocar aqui, né? O ômega está saindo do quadro. Né? Vou colocar ele aqui da vez. Né? O ômega está saindo do quadro. Está apontando para vocês. Tá? Outra coisa, vamos ver. O ômega e o alfa. O alfa é d ômega dt. Né? Então, a gente sabe que se o ômega está crescendo, o alfa aponta no sentido dele. Se o ômega estiver decrescendo, o ômega estiver diminuindo, né, o seu módulo, ômega e alfa apontam em direções opostas. Então aqui, por exemplo, vamos pensar, essa pessoa está puxando, o tempo todo está aplicando um torque, o tempo todo, no sentido de aumentar o giro daquele disco. Ué, então o ômega está crescendo. Se o ômega está crescendo, o alfa tem que apontar no mesmo sentido dele. Né? Então aqui, ó, o alfa tem que apontar no mesmo sentido também. Né? Tem que estar saindo do quadro. Né? Vamos ver. O torque, pela segunda lei de Newton das rotações, eu sei que o torque resultante, né, ou seja, o torque total aplicado num corpo em rotação, é igual ao momento de inércia vezes o alfa. Então, o torque resultante e o alfa tem que ser paralelos entre si, tem que apontar na mesma direção. Vamos ver. E eu sei que torque, né, vamos pegar ali, ó, torque é igual a R VEC F. R VEC F, né? Olha só, torque é o produto vetorial do vetor posição com a força. Né? O vetor posição conecta aqui o eixo de rotação até o ponto de aplicação da força e o produto vetorial disso com a própria força. Né? Então ali, ó, se você faz o R VEC F, ó, o R está para lá, né? O R está aqui. E a força está para cá. Né? Vamos colocar os dois com a mesma origem. Então você tem o R para lá e a força inclinada. Então, se você faz R VEC a força, vai estar o tempo todo o torque apontando para fora do quadro, né? Justamente no mesmo sentido do alfa. Tá? Então, aqui o torque aponta para fora do quadro também. Tá? E o momento angular? Bom, o momento angular a gente viu o L para um corpo, né, girando, para um corpo girando em torno de um eixo de rotação fixo, a gente viu que o L é igual a I, momento de inércia, vezes velocidade angular. Né? L é igual I vezes ômega. Né? Então o ômega está saindo do quadro, então o L vai estar saindo do quadro também. Né? Vai estar dessa forma aqui. Então todos os vetores vão estar apontando para fora do quadro. Tá? Então, beleza. E agora eu quero achar a expressão para o ômega de t. Né? Conhecida a força F, conhecido
o momento de inércia desse disco e o seu raio R, eu quero achar uma expressão para o ômega de t. Então, eu vou ter que usar a segunda lei de Newton da rotação. Porque a segunda lei vai me dar uma expressão para o alfa, eu vou integrar o alfa para achar o ômega. Né? Então, aqui como é que vai ficar? Eu sei que torque resultante, né, o torque, é igual ao momento de inércia do corpo que está girando, vezes a aceleração angular dele. Né? Torque é igual a I vezes alfa. Em módulo, como é que vai ficar isso aqui? Ó? O que é o torque? Torque é produto vetorial do vetor posição com a força F. Né? Produto vetorial do vetor posição com a força F. Né? Em módulo, torque vai dar módulo do vetor posição, que no caso é o próprio raio do disco, então vai ser R, vezes o módulo da força que eu estou fazendo, seno do ângulo entre eles. O ângulo entre o vetor posição e a força F, nesse caso, como a força F ela é tangente ao círculo, nesse exemplo, então o ângulo aqui é 90, né? Então vezes seno de 90. Vezes seno de 90. Né? Esse é o torque, né? É o torque total, né? Não tem outra força aplicando torque nesse caso, então aqui ele é o torque resultante. E o que é o torque resultante? Momento de inércia, meio de mr2. Né? Isso aqui é um disco uniforme, né? Girando em torno do seu centro de massa. Então o momento de inércia é meio de mr2 vezes alfa. Vezes o alfa. Então, como é que vai ficar isso aqui, né? Aqui o seno de 90 é 1, então esse R aqui, ó, vai simplificar com esse R aqui, né? Então, a aceleração angular desse disco, vai ser 2F sobre mr, tá? Então, vai ser 2F sobre mr. Não é isso? Como simplificou esse R aqui, 2F sobre mr. E como essa força F, o módulo dela, eu estou supondo que é constante, então o alfa é constante. Né? Então esse movimento de giro desse disco é um movimento circular uniformemente acelerado. Né? Isso aqui, ó, o meu alfa, ele é d ômega dt. d ômega dt. Então, eu quero achar uma expressão para o ômega em função do tempo. Né? Se alfa é d ômega dt, então o meu d ômega, ou seja, a minha variação infinitesimal da velocidade angular, é alfa dt. Alfa dt. Então, meu d ômega vai ser alfa, que é 2F sobre mr, 2F sobre mr, vezes dt. Então pronto, é só integrar a expressão agora, né? Então, integra aqui, o resto aqui é tudo constante, né? Quando t é igual a zero, a minha velocidade angular inicial era ômega zero. Poderia ser zero também, né? Eu disse que poderia ter partido do repouso. Vamos deixar ômega zero, né? Então, num certo instante t, o meu ômega vai ser um ômega de t, né? Que é um dt lim. Só para diferenciar, né? O limite de integração e a variável de integração. Ué, então, muito simples, né? Como é que vai ficar ali, ó? Meu ômega de t menos ômega zero vai ser o quê? 2F sobre mr, que é a minha aceleração angular, né? 2F sobre mr, vezes integral de dt é o próprio t. Né? Então, a velocidade angular fica o seguinte, né? O meu ômega final, né? Ou seja, o ômega num certo instante de tempo t é ômega zero mais alfa t, né? Que é 2F sobre mr vezes o tempo. Velocidade final é velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Igualzinho lá na cinemática. Só que aqui eu tenho variáveis
rotacionais, né? É ômega e alfa, tá? Mas o jeito de tratar é o mesmo, né? Integra o alfa para achar o ômega, né? Eu poderia agora dar um passo além, né? Se eu quisesse achar uma expressão para o θ de t, né? Ou seja, o ângulo de giro desse disco em função do tempo, bastaria fazer a integral do ômega, né? Eu tenho que dθ, aliás, o ômega, ele é dθ dt, né? Então, o meu dθ, ele é ômega dt, né? Então, integra esse cara aqui e integra esse cara aqui para achar uma expressão para o θ de t, né? Lembrando que agora o ômega, você não vai tirar ele da integral não, porque ele é uma função do tempo. Então, ele vai entrar naquela integral ali, né? Então, integra o alfa para achar o ômega e integra o ômega para achar o θ, em função do tempo. Então, beleza. Aí vamos dar sequência aqui também, nesse outro exemplinho. Vamos fazer perguntas parecidas, né? Primeiro, dado nesse problema aqui, eu quero achar as direções dos vetores L, ômega, alfa e tal. E depois, nesse sistema aqui, eu vou querer achar a aceleração desse conjunto, né? Primeiro, qual que é a situação, né? Você tem aqui um disquinho, uma poliazinha, tá? É um disco uniforme, de massa M e raio R, tá? É um disquinho fino de metal, né? Uma poliazinha. E aí, nessa polia, você tem essa corda passando por ela. A massa dessa corda é desprezível, tá? E aí, nas extremidades dessa corda, você tem as massas M1 e M2 de penduradas, né? Aí você solta esse sistema, você abandona esse sistema, e aí ele vai começar a se movimentar dessa forma. O M1 desce acelerado e o A sobe acelerado, ao mesmo tempo que esse disquinho gira, né? Então, eu quero achar, primeiro, os vetores L, ômega, alfa e tal, para esse disquinho, e depois fazer a análise do problema para achar a aceleração de translação desses dois blocos, M1 e M2, né? É a mesma aceleração. A aceleração de queda desse é igual à aceleração de subida desse, né? Porque eles estão amarrados por uma mesma corda. Então, se esse cara aqui desce 10 centímetros, esse aqui vai subir 10 centímetros. Se esse aqui desce 20 centímetros, esse aqui vai subir os mesmos 20 centímetros, no mesmo tempo, né? Então, as acelerações são iguais, mas as direções opostas, né? Então, primeiro é o seguinte, é um problema, de novo, envolvendo segunda lei de Newton, na forma rotacional e na forma translacional, né? Primeiro, vamos analisar o que acontece com o caso do disco, né? Vamos ver aqui, gente, olha só, você tem esse disquinho, está preso lá nesse eixo de rotação, esse eixo de rotação está fixo, não tem atrito nele, tá? Então, as únicas forças que vão aplicar torque, ou seja, que vão contribuir para modificar a velocidade angular desse disco, são as tensões T1 e T2, né? Essa corda aqui do lado esquerdo está esticada, então ela vai puxar a extremidade esquerda desse disco para baixo, produzindo um torque, tentando fazer esse disco girar no sentido anti-horário, né? Do lado direito aqui, ó, esse pedaço da corda está esticado também, então vai ter uma tensão T2 aplicada na borda direita desse disco, essa força T2 vai aplicar um torque também, né? Vai tendendo a fazer o disco girar no sentido horário, né? Então a primeira coisa é o seguinte, logo de cara a gente vê que o T1 tem que ser diferente do T2, né? Porque, olha só, se o T1 fosse igual ao T2, como a distância até o eixo de rotação é a mesma para os dois, se o T1 fosse igual ao T2, esse disco não ia girar, né? Ele ia ficar quietinho, né? Mas ele está girando. Se ele está girando, necessariamente o torque produzido por esse cara aqui, ó, é maior do que o torque produzido por esse outro cara, né? Então o torque desse é maior do que o desse, tá? E outra coisa, à medida que esses bloquinhos à medida que esse aqui desce e esse aqui sobe, esse disco ele vai girar cada vez mais rápido, justamente por causa do torque resultante, né? Se eu tenho um torque resultante que contribui para o disco girar no sentido anti-horário, e esses bloquinhos aqui estão descendo e esse está subindo, aquele disco está girando cada vez mais rápido, né? Justamente por causa do torque resultante. Então vamos ver o seguinte, primeiro, vamos determinar o sentido da velocidade angular desse disco aqui, ó. Esse disco
está girando no sentido anti-horário, né? Se está girando no sentido anti-horário, a rotação está para cá, o ômega aponta para fora do quadro, né? Então, logo de cara aqui, ó, o ômega para esse disco aponta para fora do quadro. Esse disco está girando cada vez mais rápido. Se ele está girando cada vez mais rápido, o alfa tem que apontar no sentido do ômega, né? Então, ômega e alfa apontam para fora do quadro. Quais que são os sentidos dos torques? Vamos fazer os torques agora, né? Qual que é o sentido dos torques? Olha só. Torque produzido pela tensão T1. Então, você tem o vetor R1, que está para a esquerda, né? Esse vetor R, o vetor posição, está para cá, e o T1 está para baixo. Então, você tem R para a esquerda e a tensão está para baixo, né? Então, ó, o R, vou fazer assim. Então, o R, né? O R está para a esquerda e o T1 está para baixo. Se você faz, então, R VEC T1, ó, R VEC T1, estica o dedão, você vai ter que o torque devido à tensão T1, ele aponta para fora do quadro. Vamos atribuir um sinal para ele, né? Como esse torque é maior do que o torque devido a outra tensão, vamos falar que esse torque aqui, ó, que está saindo do quadro, vamos chamar ele de positivo, tá? Por convenção. Qual que é o sentido do torque T2? Ó, você tem o vetor posição, o vetor R, né? Está para lá e a tensão está para baixo. Então, o R para lá e a tensão para baixo. Se você faz R VEC T, ó, R, joga o R em cima da tensão T2, estica o dedão. Você vai ter o torque apontando para dentro do quadro. Então, vamos atribuir um sinal negativo para ele, né? E aí, como é que fica o sentido do momento angular desse disco? Ué, para um corpo girando em torno de um eixo de rotação fixo, eu sei que o L é igual a I vezes ômega. Então, nesse caso, o L é paralelo ao ômega, né? Então, também vai estar saindo do quadro, né? Então, os três vetores saindo do quadro também. E os torques, um está saindo do quadro, o outro está entrando, né? Então, beleza. Aí agora vamos trabalhar com a segunda lei de Newton rotacional, né? Para achar a relação entre o torque aplicado nesse disco e achar uma expressão, a partir disso, achar uma expressão para a aceleração angular, né? E depois aplicar a segunda lei na forma original, né? Na forma translacional, para os blocos, e aí resolver o sistema para achar a minha aceleração, tá? Então, vamos continuar aqui, ó. Vou passar vou calcular o torque total. Então, eu vou passar da forma vetorial para a forma algébrica e achar o torque total, né? Como é que vai ficar isso? Então, eu vou ter o seguinte: esse torque aqui, somado algebricamente com esse, tem que ser igual ao momento de inércia vezes aceleração angular, né? Então, como é que vai ser os torques aqui? Eu vou ter módulo do torque 1, vai ser R, módulo de R, né? Vezes módulo do T1, seno do ângulo entre eles, que é 90, né? Módulo do torque 2 vai ser R vezes T2. Só que eu tenho que atribuir um sinal menos para ele, né? Pela convenção que eu estou usando aqui, ó. Certo? Aquilo ali é o torque resultante. O que é o torque resultante? Isso é momento de inércia do disco, meio de MR2, ou MR2 sobre 2, né? Vezes o alfa do disco, aceleração angular do disco, né? Então, deixa guardado isso aqui. Né? E a segunda lei é rotacional. Aí, para os blocos, vai ser a segunda lei na forma tradicional, né? Então, vamos pegar aqui o M1. Como é que ficam as forças no M1? Você tem o peso dele, né? Mg, M1G. E a tensão na corda. Qual tensão que atua na parte esquerda aqui da corda, gente? É justamente o meu T1, né? O T1 é diferente do T2, ok. Mas a tensão ao longo da parte esquerda
é a mesma em todos os pontos, e a tensão ao longo de todos os pontos na parte direita também tem o mesmo valor, né? Então, T1 aqui para o lado esquerdo, a tensão aqui é T1. Né? Só tem as duas. Né? Então, como esse cara está acelerado, então M1G menos o T1 em módulo, né? Isso é igual a massa M1 vezes a aceleração. Né? Essa é a segunda equação. E para o bloco 2, a mesma coisa. Então, as forças que atuam nele, M2 vezes G, e a tensão na corda, do lado direito dela, é o meu T2, né? A corda está esticada. Então, ela puxa a borda do disco e puxa para cima o M2. Do lado esquerdo, a corda está esticada também. Ela puxa para baixo a borda do disco, mas ela puxa para cima o M1, né? Então, aqui no caso do lado direito, eu vou ter o T2 para cima. Tensão T2. A resultante dos dois é massa vezes aceleração. Então, eu vou ter que T2 menos M2G é igual a M2 vezes a mesma aceleração. M2 vezes a mesma aceleração. Né? Eles estão amarrados no outro, aquilo que eu falei no início. Né? A aceleração de queda desse é igual a aceleração de subida desse. Tá? Então, vamos numerar aqui essas equações. Né? Então, vamos chamar aqui de 1. Esse aqui é a 2 e a 3. Então, vamos ver. Eu não conheço as tensões T1 e T2, não conheço a aceleração dos blocos, que é o que eu quero achar, no fim das contas, né? A princípio, eu não conheço o alfa. Então, eu teria 4 incógnitas para 3 equações. Então, eu vou ter que... Como é que eu saio dessa situação? Tem que reduzir para 3 variáveis, né? A questão aqui é o seguinte, de novo, é aquela relação entre a aceleração tangencial da borda do disco e as acelerações dos blocos. Porque olha só, se esse cara aqui desce 10 centímetros e esse cara aqui sobe 10 centímetros, então esse disco aqui vai girar quanto? Os mesmos 10 centímetros. Então a aceleração da borda, a aceleração tangencial dos pontos que estão aqui na borda daquele disco, né? Cada ponto aqui, ó, cada um desses pontos, né? Cada um deles vai ter uma aceleração tangencial. Né? E essa aceleração tangencial desses pontos na borda do disco tem que ser justamente igual à aceleração de movimento dos blocos, ok? Pela condição do sistema. Né? Então, aquele alfa, ele está relacionado com o ato. Né? A gente sabe que a aceleração tangencial, como essa corda ela está presa na borda do disco, ela não está patinando, né? Então, existe uma relação entre a aceleração tangencial e a angular. Né? A aceleração tangencial vai ser alfa vezes R. Né? Essa é uma relação geral. E aí, nesse caso específico, né, o A tangencial é igual a alfa R. Essa é uma relação geral. Nesse caso específico, como a corda não está patinando sobre a superfície do disco, essa aceleração tangencial é justamente a aceleração de movimento dos blocos. Tá? Então, no lugar daquele alfa ali, ó, na equação 1, no lugar do alfa, eu vou colocar o A sobre R. Né? Então, aqui ó, vai ficar o A sobre R. Aí sim, né, eu vou conseguir resolver esse sistema. Tá legal?
Então aí, a partir de agora, tem vários jeitos de fazer, né? Você pode, por exemplo, isolar o T1 aqui, e aí isola o T2 aqui e substitui tudo na equação 1. Eu vou fazer isso, né? Vou achar uma expressão para o T1 da equação 2, vou achar uma expressão para o T2 na equação 3 e jogar tudo na equação 1. Eu vou ter uma equação só para aceleração, né? Então vamos fazer isso. Então vamos ver aqui na equação 2, como é que fica, né? A 2, eu vou ter aqui o T1 eu vou passar para o lado de lá somando e o resto eu passo para o lado esquerdo subtraindo, né? Então eu vou ter que T1 é igual a M1 vezes, então eu passei o T1 para lá somando e esse M1, aceleração, eu vou passar para o lado esquerdo, né? Já vou colocar o M1 em evidência de uma vez, então o T1 vai ser M1 vezes G menos A. Na equação, essa é a equação 2. Na 3, como é que vai ficar, né? O T2 eu vou manter ele aqui, então o T2 vai ser, passa o resto para lá somando, né? Vai ficar M2 que multiplica G mais A. Né? E substitui tudo agora na 1, né? Então agora substituindo na 1, como é que vai ficar? Vai ficar R. Aqui é o seguinte, já dá para eu simplificar algumas coisas, né? Esse R2 aqui, ó, vai cancelar com esse. E aí eu posso dividir aquela equação 1 toda por R. Né? Então vai sumir com esse R aqui, vai sumir com esse R aqui e vai sumir com esse R aqui. Então eu vou ter que T1 menos T2 é igual a MA sobre 2. Né? Então T1 menos T2 eu vou tirar daqui. Ó. Eu vou ter o seguinte, T1 menos T2, T1 menos T2 vai ser o quê? M1 vezes G menos A, né? Esse é o meu T1, menos o T2, menos o T2 é aquilo ali, M2 vezes G mais A, T1 menos T2, isso é igual a massa, essa massa que aparece ali é a massa do disco, tá? Cuidado para não confundir. Aquela massa M é a massa do disco. Então, M grande vezes A sobre 2. Então, agora pronto, os termos que envolvem aceleração, eu vou agrupar, né? Então, esse termo aqui, esse outro termo aqui e aquele termo de lá, né? Vamos passar tudo para o lado de lá, tá? Tudo que envolve aceleração, eu vou passar para o lado de lá. Então, isso vai me dar o seguinte. MA sobre 2, MA sobre 2. Aí vamos ver, aqui aparece menos M1A. Então, passa para lá, mais M1A. Né? Aqui vai ficar menos M2A, vai passar para lá, mais M2A. Né? Mais M2A. E aí o que sobrou do lado esquerdo aqui, né? Vai sobrar M1G, sobrou aqui M1G, menos M2G. Então pronto, agora é só isolar a aceleração, né? Então a aceleração vai ser o seguinte, o A, em evidência aqui, vai ficar M1 mais M2, M1 mais M2, mais a massa do disco, massa daquela polia, né, sobre 2, isso é igual a M1 menos M2 vezes G. M1 menos M2 vezes G.
Então, como é que fica, finalmente, a aceleração? O módulo da aceleração é a diferença de massa dos blocos vezes g, dividido pela soma das massas dos blocos com metade da massa do disco. Você vê que, para a aceleração, o disco contribui com metade da massa dele, né? Isso por causa da sua geometria. Esse fator de meio aparece aqui por causa da geometria, por causa do momento de inércia do disco. Tá? Então, aqui vai ficar M1 mais M2 mais metade da massa da polícia. Repara, gente, o seguinte, né? Olha só, aqui deu uma diferença, né? M1 menos M2, né? Deu a subtração das massas, né? Olha só, como é que faz sentido, né? De fato, se o M1 for maior do que o M2, o sistema vai se deslocar dessa forma. Ou seja, a aceleração que eu vou achar, se o M1 for maior do que o M2, de fato o movimento é aquele. O sentido que eu considerei inicial para a aceleração está correto, né? Agora, se eu tivesse resolvido o problema da seguinte forma, supondo que o M2, digamos que o M2 fosse maior do que o M1, tá? Se essa massa aqui fosse maior do que essa, então esse resultado aqui seria o quê? Negativo. Significa que o sentido que eu considerei inicialmente para as acelerações está incorreto. O sentido correto seria qual? Seria o inverso, né? Mas aqui não. Como o M1 é maior do que o M2, né? Eu estou assumindo isso desde o início do problema. M1 maior que M2, achei um A positivo. Então, de fato, o sentido que eu considerei aqui para as acelerações o tempo todo, esse sentido está correto, né? Isso é útil, eu já comentei com vocês em outros capítulos, né? Em muitas situações, você não sabe logo de cara para onde que vai estar apontando a aceleração. Então, você tem que fazer o seguinte, você supõe um sentido, né? Você chuta um sentido para o movimento do sistema, resolve as equações. Se no final você achar uma aceleração negativa, significa que o sentido correto é o inverso daquele que você considerou no início, né? Por outro lado, se você acha aceleração positiva, como foi o caso aqui, né? Então o sentido inicial está correto, né? Aqui, ó, o sentido da aceleração vai ser aquele quando o M1 for maior do que o M2. Né? Então as acelerações apontam daquela forma. Tá legal? Então tá, gente. Aí eu vou encerrar o vídeo 53. A gente dá sequência nos conteúdos sobre momento angular e segunda lei de Newton da rotação no próximo vídeo.